Sabe aqueles filmes de terror que realmente mexem com a gente? Muitos deles usam uma arma secreta. Uma frase bem simples, baseado em uma história real. Então, bora entender por que essa frase tem tanto poder? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Será que são os sustos? A trilha sonora sinistra? Ou tem algo mais? Algo que bagunça a nossa ideia do que é real e o que não é? E a resposta está bem aí. A conexão com o mundo real é o tempero secreto. Não é só a história que dá medo, é a plausibilidade. É aquela pulguinha que fica atrás da orelha, a possibilidade de que aquilo na tela, de alguma forma, possa acontecer de verdade. Beleza, então vamos destrinchar isso. O que acontece na nossa cabeça quando a gente lê essas palavras num pôster de filme? Por que isso funciona tão bem? E é aí que o bicho pega, sabe? A ficção tem uma distância segura, uma barreira. Mas quando essa barreira fica meio embaçada, o medo vem junto pra casa. Ele deixa de ser só uma historinha pra virar um e se? Agora, vamos dar uma olhada na nossa primeira prova. Pense nisso como se estivéssemos abrindo um arquivo de caso do cinema paranormal e vamos começar com um que já virou clássico. Aqui a gente tem os elementos principais: uma família, um lugar isolado, uma entidade com nome e tudo, e o ponto crucial: a intervenção dos investigadores Ed e Lorraine Warren. A presença deles dá um ar de documento, de coisa séria, sabe? Transforma o que era uma lenda num caso investigado. Isso convida a gente a ver os eventos não como ficção, mas quase como evidência. Então a grande sacada é essa. O filme não pede só para que se acredite em fantasmas. Ele apresenta tudo pela ótica de uma investigação paranormal famosa, o que torna muito mais difícil simplesmente dar de ombros e dizer: "Ah, é só um filme". Nosso próximo arquivo talvez seja a história de casa mais mal-assombrada dos Estados Unidos. E o que deixa tudo mais angustiante é que a história tem um prazo, uma contagem regressiva implacável. A história se desenrola quase como um diário de bordo do pânico. A cada dia que passa, a presença maligna fica mais forte e a situação da família vai de mal a pior. É uma escalada de medo que termina com eles fugindo apavorados no meio da noite. E aqui tá a genialidade da coisa. Essa estrutura de 28 dias cria uma tensão absurda. Deixa de ser uma questão de será que algo ruim vai acontecer e passa a ser uma questão de quando a coisa toda vai explodir de vez. Agora, vamos para uma rodada mais rápida, só para mostrar como esse medo baseado no real pode vir de vários lugares diferentes. O mais doido aqui é como o terror começa a aparecer em coisas do nosso dia a dia. Não é mais só a casa, como em Evocando Espíritos. De repente o medo tá numa boneca, que nem em Annabelle, ou num jogo de tabuleiro, como acontece em Verônica. Cada filme explora uma fraqueza diferente no nosso mundo que a gente achava seguro. A moral da história é que esses filmes pegam coisas familiares, uma casa nova, um brinquedo, um jogo, e transformam em portais para o terror. Eles basicamente dizem que o perigo não está só num castelo antigo lá longe. Ele pode estar no nosso porão ou no quarto das crianças. Então, a gente viu que todos esses filmes usam um pé na realidade para deixar a gente de cabelo em pé. Isso nos leva de volta à pergunta inicial. A gente já viu como eles assustam, mas agora, por que a gente gosta tanto disso? Pois é, 5 casos. 5 histórias que dizem ter um pezinho no nosso mundo. Elas funcionam como um canal. Essa coisa de história real não é só marketing. É um gatilho psicológico que abre uma portinha na nossa cabeça, permitindo que o medo do filme vaze para o nosso senso de realidade. E olha só, existe um nome para isso: verossimilhança. É essa qualidade de parecer real que deixa tudo tão potente. É a diferença entre ver um monstro de fantasia e ficar se perguntando se aquela tábua rangendo lá em cima é só a casa estalando ou outra coisa. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Quando as luzes do cinema se acendem, o que fica com a gente de verdade? É só a lembrança de um bom susto? Ou é uma ansiedade nova, bem sutil, sobre as sombras no nosso próprio mundo? A resposta talvez seja o que nos faz sempre voltar para mais.